Olá, eu sou o Dr. Marcelo Antunes, médico aqui do NAIC. Estamos iniciando mais um programa do TV NAIC. Hoje com a nossa convidada, doutora Adriana Scanavini, médica, otorrinolaringologista, e viemos falar um pouco do que é rouquidão. Obrigado, Adriana. Obrigado, Marcelo, por estar aqui novamente. Adriana, me conte um pouco sobre a voz. O que é voz? Como define? Bom, Marcelo, a voz, ela identifica a pessoa, ela é única. A gente acha que é simples a formação de voz, mas não é. Ela é a vibração da passagem de ar pelas pregas vocais. E que vai ser modulada pelas fossas nasais, cavidade oral. E a gente tem muita importância com a voz, ela identifica o indivíduo, ela projeta o indivíduo, ela é um instrumento de trabalho. Ótimo. Adriana, e a voz, ela é o que você comentou, projeta o indivíduo. E a voz tem a questão da rouquidão. E o que seria o rouquidão e que problemas, quando a pessoa tem rouquidão, ela pode estar apresentando? Bom, rouquidão é um sintoma. Qualquer distúrbio de voz, uma voz fraca, uma voz baixa, um pigarro, uma distorção dessa voz é considerado disfonia para o termo médico. A rouquidão ou a disfonia, ela pode vir com sintomas respiratórios, com resfriado simples, pode vir com outras patologias. Quando é importante você pesquisar a causa de uma rouquidão? Quando você tem mais de 2 semanas com uma rouquidão persistente, sem estar relacionada a processos de vias aéreas. Sim. Adriana, e o interessante é a pessoa identificar a rouquidão, que muitas vezes ela não identifica, como você comentou, a voz um pouco baixa. Entre outros sinais, sintomas, é um sintoma, o que você mais pega na sua prática de clínica diária de alteração de voz? É uma voz mais baixa, uma voz mais anasalada, é uma voz... Qual a alteração principal? Existem aqueles pacientes ou pessoas que têm fatores de risco. O fumante é um fator de risco, o paciente que fica pigarreando muito, eu sempre estou pigarreando, mas mudou minha tonalidade vocal, eu engulo e parece que está ardendo para eu engolir, eu estou engasgando, esses são pacientes de risco. A idade favorece bastante você ser um paciente de risco para problema vocal. O paciente também que é um profissional de voz, o professor, o locutor, o entrevistador, se ele começar a ter falhas vocais, cansaço vocal no final do dia, não necessariamente ele tem um problema de câncer, ele pode ter nódulos, calos de corda vocal que precisam ser investigados e tratados. Interessante. As pessoas muitas vezes não sabem a questão de nódulo local ou calos que aparecem na corda vocal e alteram a voz. Adriana, e as pessoas têm metodologias, esses profissionais que usam muito a voz, de como poder cuidar um pouco melhor da voz? Isso é possível? Isso é extremamente possível. É como se você é um instrumento do trabalho daquele profissional. Então, ele vai desde quanto ele está tomando de água para hidratar essa voz, como ele está respirando para falar, qual é a alimentação dele para limpar essa voz. Quando o profissional de voz vai no nosso consultório e fala que está rouco ou que a voz está simplesmente falhando, a gente tem métodos de investigar se há lesões de pregas vocais, que são os exames endoscópicos, e a partir disso encaminhar para profissionais que vão ajudar ou fazer terapias, que são os fonoaudiólogos. Interessante, você vê como a alimentação, ela influencia alimentação e hidratação, e hoje cada vez mais nesse mundo digital, as pessoas utilizam sua voz de maneira assim, ao máximo. E assim, aqui no NAIC, fazendo conexão com informação, que nós trazemos uma pessoa gabaritada para colocar um assunto prático, diário, que as pessoas não param para pensar. A pessoa não sabe que pode ter um calo ósseo, um calo na corda vocal, a pessoa não sabe que pode ter uma alteração de voz induzida por um ganho de peso excessivo, não pode entender que pode ter um refluxo, e isso pode ser uma alteração do refluxo gastroesofágico e começar a ter a rouquidão. Adriana, e quando pensa em câncer com rouquidão, a gente deve ter atenção, então, àqueles que fumam
e bebem em excesso, né? Você vê isso muito na prática, as pessoas que fumam e mudam a voz? Esse é um start importante para a pessoa? É muito importante. Não necessariamente o indivíduo que fuma e vai ter alteração vocal, ele vai começar com câncer de corda vocal. Ele pode ter simplesmente uma laringite, que é uma inflamação, que a gente consegue tratar, fazer o diagnóstico, orientar, acompanhar para aquilo não virar um câncer de corda vocal. Além disso, além do câncer, a rouquidão ela pode ser sintomas até de manifestação de doenças neurológicas. Então, doenças neurológicas com voz empastadas pode ser início de processos centrais. Então, a voz realmente é um marco para o indivíduo. Você teve uma alteração de voz até na nossa vida. O menino, ele tem, na puberdade, uma alteração da voz. Quando a gente envelhece, a nossa voz vai ficando mais fraca. O homem vai ficando com a voz mais baixa. Então, ela é um marco na nossa vida, a voz. Interessante, saber que faz parte da biologia da pessoa, o desenvolvimento da voz, as suas características sendo atuadas por parte hormonal no menino, isso na mesmo. menina, dando a característica de muitas vezes feminilidade e masculinidade, até mostrando que a pessoa está chegando na terceira idade e desenvolvimento. Então, como representa a voz é importante e que nós temos que estar atentos. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Finalizando esse programa, eu gostaria de agradecer a doutora Adriana aqui conosco. Adriana, obrigado. Alguma consideração final para as pessoas e principalmente lembrar da voz, né? Sim, é isso que o Marcelo falou. Lembrar que a voz ela é um instrumento de trabalho, ela é um marco para o indivíduo e as alterações vocais persistentes elas têm que ser avaliadas pelos médicos. Não ter medo de procurar, de fazer exame e espero estar com vocês de novo. Okay. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Não esqueça de curtir, deixar seus comentários e também colocar temas relevantes para nós fazermos. TV Naim que agradece.